Educa TV apresenta Vamos Conversar. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar, o nosso videocast aqui da Educa TV. Toda semana para Campinas e 48 cidades da nossa região, a gente convida pessoas para falar sobre educação, cidadania e outros temas que nos fazem aprender e a refletir. E olha, você pode acompanhar aqui na Educa TV toda quarta-feira, mas nós também estamos nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, por exemplo. Então, dá um curtir lá e acompanhe o nosso trabalho. E se você quiser mandar uma mensagem pra gente, uma sugestão, um comentário, anota o número do nosso WhatsApp. É o 19 98437 4148. Vou ficar muito feliz em receber sua mensagem. E hoje, aqui no nosso episódio, nós vamos falar sobre educação e cidadania. Então, eu tenho dois convidados. A Margarida Montejano, que é supervisora educacional e atua na área de educação e cidadania da Secretaria Municipal de Educação, a quem eu dou as boas-vindas. Obrigada pela presença, Margarida. Olá, Lilian, muito obrigada. Um prazer estar aqui com você nesse podcast, nesse espaço de comunicação tão importante para a educação de modo geral. Obrigada. E também o Leandro Antunes, que é advogado e foi vice-presidente da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente da OAB Campinas. Bem-vindo, obrigada pela presença. Olá, Lilian, muito obrigado. Estou agradecido. Obrigado. Eu já disse quem vocês são, mas eu sempre gosto que os meus convidados falem sobre si, porque há coisas que vão além do currículo também, né? Então, se apresenta, Margarida, fala um pouquinho de você, do seu trabalho. Então, Lilian, eu estou na Rede Municipal de Campinas, né, atuando como supervisora educacional desde 2009 e trabalhei durante muito tempo, assim, supervisionando escolas, não é? E da secretaria, e atualmente estou na Secretaria de Educação, na Coordenadoria de Educação Básica, trabalhando no setor de educação e cidadania, não é? Um setor que se volta, né, para o atendimento às demandas que envolvem a segurança, os direitos, a proteção da criança e do adolescente. Muito bom. E, além disso, sou escritora, desenvolvo assim, uma escrita voltada para crianças e adolescentes, né, numa linha infanto-juvenil, dentro desse objetivo mesmo, de pensar como a participação pode ser mais intensa a partir da infância, não é? E para que eles se tornem adultos mais participativos. Muito bom. E você, Leandro? Bom, me chamo Leandro, sou advogado, aqui em Campinas estou desde 2019, né? E minha paixão pela área da infância e juventude iniciou desde a faculdade, né? Quando eu comecei a faculdade, durante o período de faculdade, eu estagiei na vara da infância e da juventude, tive a oportunidade de trabalhar também no comissariado da infância e da juventude no período da faculdade, né? Fui assessor do Ministério Público por 2 anos e de lá para cá veio esse amor, né, pela matéria da infância e da juventude, pelo direito da criança e do adolescente. Hoje, desde 2019, estou aqui em Campinas, atuando como advogado e integrando aí a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Campinas. Muito bem. Como nós vamos falar sobre educação e cidadania, queria que a gente começasse, queria que vocês dissessem como é que a gente pode explicar o que é cidadania. Quando eu penso em cidadania, né, imediatamente eu penso, não é, nos direitos e deveres que nos cabem enquanto cidadãos, né? Direito à liberdade de expressão, principalmente ao direito à vida. E quando eu penso, né, na cidadania de um modo mais amplo, eu penso na cidadania política, não é, que me dá direito de votar, de participar dos processos eleitorais, enfim, de fazer as escolhas. E isso não significa a totalidade, porque, na minha opinião, a cidadania é muito mais ampla e complexa, não é? E também tem a questão dos deveres, né, de tudo aquilo que nos envolve enquanto cidadãos para cumprimento das leis, né, e, enfim, de
organizar os espaços, de cuidar dos espaços, tudo aquilo que me concerne enquanto cidadã, a fazer parte de um agrupamento, né, de viver numa sociedade onde as pessoas convivem, né, mutuamente. E também eu fico pensando na questão do pertencimento. O cidadão é aquele que se sente, que tem a sua cidadania garantida, aquele que se sente pertencente ao espaço onde ele está. E também a questão da identidade, né? Eu me sinto cidadã, eu sou uma cidadã brasileira, não é? E eu respondo pelos deveres que me cabem e também busco, não é, assegurar os meus direitos através de toda a legislação que me ampara. Então, quando eu penso em cidadania, eu penso a partir desse princípio, e desses princípios e também dessa lógica, né, de pertencer, de ter identidade, de ter meus direitos assegurados e também, né, ser cumpridora dos meus deveres. E para você, Leandro? Isso, no mesmo sentido, né, a cidadania é o que regulamenta, né, os direitos básicos individuais e coletivos, né, para se viver em sociedade. A gente sempre fala de exercer a cidadania plenamente, né? E é para isso, eu acho que é o tema principal aqui, a gente precisa de uma educação, né, que estimule o pensamento crítico. Como é que isso se desenvolve na educação, no dia a dia das pessoas, principalmente falando das crianças e dos adolescentes? Eu partiria, né, e talvez o Leandro possa ser mais objetivo nessa área, de dizer, né, que a cidadania ela é assegurada pela Constituição Federal de 88, né, e depois ela vai ser regulamentada, né, pela Lei de Diretrizes e Bases, né, em 1996, e depois também, né, pela Lei de Gestão Democrática que vai sendo, né, construída ao longo de todo esse processo de democratização do Brasil. E Campinas, né, não é nesta direção, ela também, né, tem essa legislação que nos ampara, tanto as leis, né, de diretrizes e bases e mais toda a Constituição Federal embasa a nossa legislação municipal, inclusive com a Lei de Gestão Democrática, né, que foi implementada em 2022. Isso mesmo, como muito bem falado, toda a legislação hoje assegura, né, a garantia desses direitos. Desde a Constituição Federal, Código Civil, próprio Estatuto da Criança e do Adolescente também, como as legislações estaduais e municipal também. Ô Leandro, e você disse, né, que você trabalhou na Vara da Infância e Juventude, trabalhou no comissariado, e são crianças e adolescentes, né, muitos deles ali que estão em conflito com a lei, crianças e adolescentes que vêm, né, de contextos, às vezes, sociais muito vulneráveis. Quando a gente pensa nessa perspectiva, né, dessas crianças e desses adolescentes, como é que a gente pode atuar, e eu acho que a escola tem um papel fundamental, mas não só a escola, para resgatar a cidadania e também para oferecer uma nova perspectiva para essas pessoas? Eu acredito que é todo um trabalho de políticas públicas mesmo, né? É necessário tudo, como você diz. A escola é apenas um caminho de entrada, né? Um início. A escola, muitas vezes, ela detecta violações de direitos de crianças e adolescentes hoje em dia, né? A escola que está ali na linha de frente recebe essas denúncias e repassa para os órgãos competentes, né? Tanto Polícia Civil quanto Conselho Tutelar. Então, é muito importante trabalhar cada vez mais, conversar com a sociedade sobre isso abertamente, né, sobre as questões e ter políticas públicas favoráveis, tanto estadual, municipal também, para que possa acompanhar, para que possa continuar chegando nessas violações de direito. E aí eu fico pensando na sua questão anterior, Lilian, quando você fala, né, como que a escola pode trabalhar a cidadania para desenvolver, não é, pessoas, né, que ainda são crianças e adolescentes e que precisam, né, ter uma compreensão do seu papel enquanto sujeito, né, da aprendizagem, que está no movimento e que tem direitos.
né, o direito ao acesso à educação, o direito à permanência na escola. Então, não é só oferecer escola, não é? Então, as políticas públicas, elas têm o dever de, além de oferecer, não é, essas possibilidades a todas as crianças e adolescentes desde a mais tenra idade, ela também tem o dever, não é, de cumprir com o seu papel institucional e educativo de formar essas crianças e adolescentes para que eles se tornem adultos, né, com uma outra qualidade de participação, né? Que eles não sejam cidadãos passivos, mas ativos e possam cobrar, né, os seus direitos e exercer, né, a sua cidadania plena, né, como um cidadão, né, de direito, como aquele que luta e entende, né, a importância de participar dos processos desde a infância, né, dos processos de participação desde a infância. Isso que você está falando me lembrou uma coisa que eu queria a ajuda do Leandro também para falar sobre isso, que até algum tempo atrás as crianças não eram vistas como pessoas de direito, né? Eram tipo mini adultos. Isso. E hoje isso mudou, né, felizmente, porque inclusive se entende que, por exemplo, o direito à infância, à brincadeira, à escola. Nesse sentido, vocês imaginam que a gente já está nesse processo de construir uma cidadania desde o início e que vai fazer com que essas crianças consigam olhar para os seus direitos, para os seus deveres, para também ajudar a transformar a sociedade? Sim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que iniciou em 1990, que trouxe, né, o entendimento de que a criança e o adolescente são sujeitos de direito. Antes dessa lei, eram vistos apenas como objetos, vamos dizer dessa forma, né? Então, trouxe todo um olhar, uma importância para se cuidar dessa criança e desse adolescente. Ainda hoje temos atualizações do Estatuto da Criança e do Adolescente, mas acreditamos que é uma legislação super moderna e que consegue, sim, a contento, trazer essa forma de olhar da sociedade, que a sociedade precisa ter para essas crianças e adolescentes. Eu fico pensando, né, o quanto que foram importantes essas atualizações na lei, né, o quanto que tratar a criança, né, como um sujeito de direito, né, trouxe uma outra percepção de cidadania e o quanto que a gente precisa ainda caminhar, não é, no cumprimento desse objetivo, né, desse princípio fundamental que é o direito à cidadania desde a infância. E o que nós temos, né, quando a gente olha para a educação? Crianças que ainda não têm desenvolvida a sua autonomia. Então, elas estão ainda num processo de construção dessa autonomia. E quem que pode auxiliar essa criança a se desenvolver, a se tornar um sujeito autônomo, capaz de ser cumpridor dos seus deveres e também de uma pessoa que lute pelos seus direitos, é a escola, desde a mais tenra idade. Por quê? Porque é ali que vai acontecer o desenvolvimento da autonomia. Então, família e Estado têm, não é, responsabilidade sobre a formação do cidadão. Mas é na escola que vai acontecer a educação formal, aquilo que dará a ela condições de melhorar a sua capacidade cognitiva, não é? Aprendendo a todas as disciplinas dos currículos escolares, mas também desenvolvendo pensamento crítico, criativo, não é? E isso, Lilian e Leandro, do meu ponto de vista, não se dá assim por decreto. Sim. Então, não adianta estar na legislação se não houver, não é, uma potência educativa, um projeto pedagógico consistente, uma política que acompanhe toda essa fundamentação, que possa garantir esse direito básico, não é, de construção da cidadania desde a infância. E só para concluir, é importante que professores e estudantes, né, se entendam nesse processo como cidadãos, né, construtores do processo de cidadania, porque tem uma máxima, né, de Paulo Freire que diz: o professor, enquanto ensina, aprende, e o estudante, enquanto aprende, ensina, né? Então, aí você vai ver, a gente consegue ver, né, toda a possibilidade de aprendizagem da cidadania, né, nos processos participativos desde a infância. E quando você fala sobre isso, né, de aprender, eu fico aqui, estava pensando que
faz parte desse processo de ser um cidadão pleno, conhecer os seus direitos. Porque a gente sabe, a gente vive num país que é muito grande, né, e com uma desigualdade social muito grande também, né, pessoas que ficam à margem da sociedade por uma série de questões sociais, e às vezes essas pessoas nem conhecem os seus próprios direitos, né, e aí fica muito difícil, né, de, como você falou lá no começo também, de se sentir pertencente, de fazer parte do coletivo, de entender que a gente vive na coletividade. Então, esse é um ponto que eu queria que vocês falassem também, né, da importância das pessoas conhecerem os seus direitos e terem acesso a eles. Sim. É muito importante que se conheça, né? Inclusive nós temos, através da própria OAB Campinas, aqui nós temos a comissão temática da OAB Campinas, que é a comissão da OAB vai às escolas, comissão da OAB vai às faculdades, né? Onde leva exatamente essa pauta, né? Levam-se o conhecimento da legislação para essas crianças e adolescentes, no caso das faculdades para os universitários também, né? E a gente entende sim que o conhecimento, né, da legislação, você saber os seus direitos, até onde vai, é muito importante. E isso faz com que sejamos aí pessoas melhores, com certeza. Enquanto o Leandro falava e você perguntava, eu fiquei pensando no momento atual que nós estamos vivendo, né? E observando pelas redes sociais o que está acontecendo com o cidadão que está nos Estados Unidos e sendo deportado para o seu país de origem. Né? Isso é uma aula de cidadania, sim, porque mostra, né, não é, que a cidadania é uma conquista e a pessoa, né, o sujeito que está numa outra localidade a qual ele não pertence, ele precisa se regularizar, né? Ele precisa ter toda a documentação que o ampare para que ele permaneça nesse local. E quando a gente vê, né, cidadãos brasileiros sendo deportados para cá, não é? Em condições que a gente pode fazer uma reflexão e colocar entre parênteses desumanas, sim, a gente valoriza aquilo que a gente aprendeu, não é? Que é o direito à vida, é o direito à segurança, é o direito à proteção, né? E à dignidade humana. Então veja como que é importante a gente ter clareza do conceito de cidadania. E isso é um tema que eu creio que vai entrar agora nas discussões escolares, porque estamos à beira de começar as aulas, né, bem próximo, e é um assunto que está é um assunto tão abrangente que ele estará na geografia, na, sim, história, na matemática, porque na ciência, enfim, todas as disciplinas que compõem um currículo escolar podem trabalhar o conceito de cidadania a partir dessa experiência prática que muitos irmãos nossos e latinos-americanos, né, passarão por esses próximos dias. É isso, é um momento importante. Você trouxe uma palavra, o Margarida, acho que faz toda a diferença e todo sentido, porque às vezes eu tenho a impressão, e aí por conta até da prática jornalística, uma das grandes bênçãos é que eu conheço gente de todos os jeitos, de todas as classes sociais, converso com muita gente, aliás, foi por isso que eu fiz jornalismo, porque eu gosto de ouvir as pessoas. E aí, às vezes eu tenho a impressão que esse termo cidadania, às vezes fica um pouco abstrato para as pessoas, que elas não sabem exatamente do que a gente está falando. Mas aí quando você trouxe o exemplo, né, dessas pessoas que estão sendo deportadas, né, a gente está gravando aqui, só para situar quem está nos vendo e nos assistindo, no dia 27 de janeiro, né, acabou de acontecer, foi esse final de semana. Quando essas pessoas são deportadas da forma como elas têm sido, né, dos Estados Unidos, a gente fala sobre dignidade. Né? Então, a cidadania, ela está relacionada diretamente a garantir que nós sejamos tratados dignamente como todo mundo merece ser. Né? Independente da sua classe social, da sua raça, da sua religião, do lugar onde você nasceu. Né? Então, de fato, é um debate que tem que nos fazer pensar, né, sobre como os países estão se relacionando, né, essa nova forma, inclusive, né, de relação, mas lembrar que a gente está falando de cidadania e falando de dignidade, né, Leandro? Queria que você comentasse isso. Não, é isso mesmo, concordo com o que foi falado.
Então, eu acho que você traz essa questão, enfatiza a importância, né, da questão da dignidade, porque ela é muito ampla, né? Ela vai para os direitos humanos universais, não é? Que é o direito à vida e à dignidade humana. E tanto que nós vamos, né, daqui por diante, vivenciar situações que irão nos fazer pensar e repensar qual é o nosso papel político, nosso papel, se nós exercemos uma cidadania ativa, passiva, né, uma cidadania, enfim, de luta, né, por tempos melhores para todos nós. E aí eu volto, né, a pensar na importância, Lilian, da gente lutar também, né, pela educação municipal, estadual, federal, enfim, em todas as esferas, pela liberdade de expressão, não é? Para que a gente possa defender os credos variados, as formas de vida, né, que as pessoas optam, enfim, as escolhas que nós fazemos e que essas escolhas sempre, né, devam estar voltadas para o bem comum, porque a gente estamos, né, vendo situações muito graves, né, vou só dar um exemplo, a questão dos jogos, né, da abertura aí das beaches, né, e também da falta de uma normatização da mídia, né, enfim, das mídias sociais, onde a gente encontra uma falsa liberdade. As pessoas acreditam que podem dizer o que pensam, que podem expor a individualidade do outro, né, quando isso não é permitido. Então, eu penso que é um momento muito bom para a gente discutir isso, até que ponto vai a nossa liberdade, né? Até que ponto eu posso utilizar as mídias sociais para meu benefício, né, ou benefício de um determinado grupo. Então, muito sério, porque envolve, né, a nossa individualidade, envolve tudo aquilo que nos diz, como cidadãos, né, o respeito à dignidade, à nossa vida, à nossa privacidade, enfim, aos nossos direitos de um modo geral. Leandro, eu queria que você falasse pra gente, porque isso que a gente está falando agora por último tem a ver também com aquela história de que o meu direito termina onde começa o seu. Isso. Né? Fala pra gente um pouco sobre essas relações, pra gente entender também. Eu sempre falo aqui, né, do sentimento de coletividade, né, que a gente tem que entender que eu preciso ser respeitado, mas também tem que respeitar. É o que você fala, por exemplo, das redes sociais, né, que a gente está passando por um momento muito crítico, né, onde a gente está vendo o afrouxamento, vamos chamar assim, né, de discursos de ódio, permissividade maior em relação a isso, né. Fala pra gente um pouco sobre essa questão dos direitos individuais, né, daquilo que a gente precisa preservar também para garantir que os nossos direitos sejam preservados. Então, Lilian, nós não temos ainda hoje em dia legislações específicas, mas o que nós temos de legislação já serve, já deveria servir, pelo menos, para coibir esse tipo, algumas práticas, né? As pessoas precisam entender que a internet ela não é uma terra sem lei, né? A internet ela tem regras, existem regras, e as regras da nossa vida, do convívio em sociedade, ela deve ser aplicada também na internet, né? Então, cada pessoa, cada cidadão é responsável pela sua postagem, é responsável pelo que compartilha, é responsável pelo que publica, né? Fotografias, tudo que você leva para a internet, também serve, a legislação que nós já temos hoje serve para ser aplicada na internet, né? Lógico, não temos ainda, talvez não esteja tão modernizado, né? Talvez nosso legislativo ainda precise trabalhar um pouco mais para acompanhar a tecnologia, né? A modernização, mas nós já temos. Então, assim, penso eu que falta um pouco também de conscientização social, né? Porque a internet, hoje em dia, tudo é possível identificar, né? Identificar a autoria, identificar quem postou, identificar de onde foi postado, de que computador, de que celular, né? Então, a legislação já existe, né? E a sociedade precisa ser melhor conscientizada dos seus atos. E aí eu acho que a escola pode ajudar muito, Lilian, na questão do combate aos fake news. Sim. Como que a gente identifica, né, através da inteligência artificial, uma notícia que é verdadeira ou falsa, não é? Então, a escola pode fazer esse trabalho, que é um trabalho de cidadania, sim, porque espalhar a mentira, não é? Compactuar com fake news é produzir
toda uma criminalidade mesmo, não é? Porque nós estamos, são infrações graves e que destrói uma pessoa. Não é? Coloca em risco a integridade física, inclusive, algumas vezes. Exato. Né? E aí as pessoas, eu percebo assim que muitas vezes elas compartilham vídeos, enfim, notícias sem averiguar, não é? Sem porque questionar. ela pensa que a fonte que a mandou é confiável, então ela manda para frente. E isso, não é? Depois ela fala, nossa, cometi um erro de encaminhar. Então, a consciência de que cometeu um erro de encaminhar uma notícia falsa, ela já é um bom começo para a gente colocar o pé no chão e ajudar os nossos estudantes, né, a refletir sobre essa postura. Como eu investigo se é uma notícia falsa, né? E de que modo a minha consciência sobre isso vai impactar na não produção em série de notícias falsas ou de combate às notícias falsas. Então, a educação ela é o local adequado para se trabalhar isso. Então, nós não sabemos ainda, nós costumamos dizer assim da educação que as crianças, as gerações que vieram, né, pós internet, elas sabem muito mais do que os educadores, que nós somos aprendizes, eles já são, eles são nativos, né, dessa era. Então, nós precisamos aprender, e talvez com os próprios estudantes, como combater, não é? Toda essa fragilidade das redes sociais e que nós sabemos que muitos se utilizam, né, desse caminho para produzir ilicitudes, não é, Leandro? Exatamente. Hoje em dia, principalmente o senso crítico, né, eu acredito, porque existem notícias aí absurdas sendo veiculadas, né, compartilhadas, e ninguém para fazer um pensamento da onde. Notícias que não tem nem não tem nem capacidade de ser verdadeira, né? Então, de fato, acho que o senso crítico é necessário, sim. Vídeos também, né? Hoje consegue manipular imagem, voz, então tá bem complicado. Exatamente. Você falou o que tava pensando aqui, né? Como a gente precisa estimular o senso crítico, porque só assim é que as pessoas vão, né, olhar e falar, não, mas não é possível que isso seja verdade. Ou pelo menos desconfiar, né? Falar, será que é verdade? Né? Porque eu sempre lembro, toda vez que eu falo sobre fake news, me vem à mente um caso muito triste de alguns anos atrás, no litoral, eu não lembro se foi Santos exatamente, mas no litoral, de uma moça que perdeu a vida. Ela foi espancada, né, por outras pessoas, porque disseram no Facebook que ela era uma sequestradora de crianças. Uhum. Então, assim, né, a gente tem que entender que não é só passar uma piadinha, não é só passar uma mentirinha. Ah, não, é porque eu não gosto do político X ou Y. Não, a gente está ali fortalecendo, né, um sistema de ódio que pode, de fato, né, machucar alguém, trazer prejuízo à imagem das pessoas. E aí, não tem jeito mesmo, né, Margarida? É pela escola, é pela leitura, é pela cultura. É assim que a gente vai estimular o senso crítico das pessoas. Só um minutinho. Na legislação também, né? Puxando do que você está falando, a gente tem exatamente aí que a gente fala que não é terra sem lei, né? A gente tem reparações no âmbito do direito civil e a gente tem as punições hoje também na terra da internet para o ambiente criminal, né? Para o crime, para as difamações, para as calúnias, para as mentiras, para publicações que venham prejudicar os outros, né? Desqualificar, difamar de qualquer forma, para chegar aí, para fazer com que chegue o direito penal também. E uma coisa que você traz, que eu acho que é fundamental a gente enfatizar, é a questão do discurso de ódio, né, tão fomentado atualmente, e as redes sociais, elas auxiliam na intensidade, não é, desses discursos. E nós percebemos, Lilian e Leandro, que se não houver, né, uma ação educativa voltada para responsabilização de quem produz, não é, a mentira, ou divulga, ou, enfim, compartilha, né? E também das pessoas lutarem
buscando os seus direitos e a sua defesa, porque nós não podemos ficar reféns, não é, dessa prática, uma prática criminosa mesmo, porque nos coloca em risco, coloca o outro em risco. E a escola pode fazer esse debate, Sim. desenvolvendo o senso crítico e desenvolvendo o senso de responsabilidade, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. E a gente também enfrenta, eu acho que aí, uma outra necessidade, Lina, que é a participação da família. Sim. Porque não adianta você só trabalhar na escola com o adulto, com as crianças, e os pais terem uma prática dessa outra linha. Então, é preciso que família compreenda a gravidade também, não é, dessas questões e ajudem, né? Escola e família são as responsáveis pela formação dessa menina, desse menino, não é? Então, eu penso que escola, a instituição educacional, né, seja municipal ou estadual ou federal, ela tem que pensar um projeto que envolva a família nesse aspecto, para que a gente juntos, né, todos nós juntos, possamos construir um caminho de amor e não de ódio, não é? De fraternidade e não é? de produção de ódio em série, capaz de matar, capaz de produzir, inclusive, guerras. Né? E de saber usar também, né? Saber usar os mecanismos que nós temos a nosso favor, né? Saber usar a internet a nosso favor. Sim. Né? Porque a internet, a gente pode usar ela de duas formas, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Né? Então é saber usar também, saber usar, acho que é a nosso favor. Não, e quando a gente usa para o bem, ela é uma ferramenta incrível, né? A democratização que a gente teve, né, da comunicação é uma coisa linda de se ver, assim, né? De pessoas que talvez não conseguissem mostrar suas ideias, não conseguissem se mostrar, não conseguissem trazer suas opiniões. Hoje tá um clique, né? Você pega o seu celular e você fala. E isso é incrível. Mas a gente tem que realmente pensar na responsabilidade. E por outro lado, também nós temos hoje o excesso, O né? excesso. Tanto é que a proibição dos comentar celulares tudo. na escola. Não, que eu digo, o excesso de uso do celular, o excesso de uso do computador. Tanto é que por isso a recente proibição nas escolas, né? Do uso de aparelho de celular. Muito bem-vinda. Os pais também nosso agradecem. entendimento. E sabe, eu tava aqui pensando, enquanto a gente tava falando, porque a gente tá falando muito, claro, de criança e adolescentes, mas eu fiquei pensando no EJA, Margarida, porque o EJA, eu não sei se você conhece, Leandro, é a Educação de Jovens e Adultos aqui do município, e eu já tive a oportunidade de fazer algumas matérias lá, e como toda vez que eu vou pra EJA eu me emociono, assim. Como é maravilhoso você perceber que alguém, às vezes, que estava numa situação tão vulnerável, que não conhecia os seus direitos, porque não é só aprender a ler e escrever, é resgatar aquilo que a gente está falando aqui, a cidadania, né? O quanto é transformador uma pessoa, às vezes já mais velha, com uma história de vida tão difícil, ter a possibilidade desse retorno, né, dessa política reparatória mesmo, de restauração, exatamente. Né? Eu fico assim, emocionada também, né, quando você traz essa questão, porque a EJA, ela é uma dívida social. É uma dívida Nós social. não precisávamos ter adultos, né, desescolarizados, adultos analfabetos. Não é? Então, a EJA, ela tem que ser uma prioridade em qualquer sistema de educação, porque nós precisamos caminhar no sentido, não é, de diminuindo cada vez mais essa necessidade de alfabetização de adultos. E que o adulto, ele possa se matricular em qualquer curso, vida fora, porque a gente está num processo constante de aprendizagem, não é? Mas que a educação básica, que é o ensino da leitura e da escrita, lhe seja assegurado. Sim, então, se a gente pensar, né, que a Constituição de 88 traz, né, essa garantia de acesso, é para que a gente não tenha mais, né, a necessidade de pensar em alfabetização de adultos, mas de outras alfabetizações, né, que a gente vai aprendendo vida fora. Mas é importante, sim, que a gente pense que o trabalho, né, de pensar a cidadania com eles é também fundamental, porque eles podem, inclusive, ajudar as crianças, os filhos, os netos, né, que convivem com eles, para que eles também ajudem, né, nessa compreensão do que é direito e do que é dever, né, daquilo que a gente tem assegurado e daquilo que a gente ainda tem que lutar para conquistar. Né.
Pode falar. Acho que até se sentir mais cidadão, né? A pessoa, Sem quando ela dúvida. aprende a escrever o próprio nome, ela começa a se sentindo fazendo parte mais da sociedade, né? E é isso mesmo, porque quando às vezes, eu já ouvi muitos relatos assim, o que você agora mudou na sua vida? Agora eu sei ir ao banco, eu sei ir ao médico, eu sei pegar o ônibus. Então, de fato, a pessoa está ali naquele momento, ainda que tardiamente, né, como você falou. Tomara que muito em breve a gente não precise mais né, da EJA. Mas enquanto a gente precisa, a gente vê que a pessoa está se redescobrindo, né? Redescobrindo o seu lugar. É feita pela educação mesmo. Porque eu já ouvi falando assim, não, os meus filhos ficaram pegando no meu pé para voltar, né? Então a criança lá teve a oportunidade de estudar, entendeu aquilo como é importante e foi lá, né, com a mãe, o pai, o avô, às vezes. Então, de fato, né, a gente falando aqui de fake news que se propaga coisa ruim, a educação é um ciclo virtuoso, né, que acaba transformando também a vida das pessoas, né? Às vezes um começa, puxa o fio e vai todo mundo. Ô Lilian, e como que a gente pode desenvolver, né, esse senso de cidadania desde a infância, né, desde da educação infantil, com a participação das crianças? A participação, se você pensar assim, como que eu faço criancinhas de educação infantil participar? Elas falam, elas pensam, não é? Então, você abrir a possibilidade delas dizerem o que elas estão sentindo, se elas gostam da escola, do que elas proporiam desde a infância, é um processo de participação que vai se dando, né, para que essa criança se sinta pertencente, né, a um grupo, a um agrupamento de pessoas que está aprendendo, né, no caminho. Então, as assembleias de classe, elas podem acontecer desde a educação infantil. E depois, no ensino fundamental também, ela pode se sedimentar, não é? Com reunião de representantes de sala, que formam depois os grêmios, né? Que podem se constituir assim, no movimento estudantil mais tarde. Ou seja, são práticas que vão se dando que alicerçam, né, esse conceito de participação e de pertencimento. E quando a gente pensa na EJA, a mesma coisa. Os adultos podem e devem, sim, participar do processo educativo, trazendo as suas experiências, né, compartilhando assim, seus modos de enxergar o mundo e ajudando a escola a pensar mecanismos de uma didática mais adequada, enfim, possibilidades que os ajudem a aprender conforme os seus direitos, né, básicos, né, de acesso, permanência e de uma educação de qualidade. Serem ouvidos, né, também, serem escutados. Você sabe, eu vou ter que falar esse exemplo também. Eu fui fazer uma matéria sobre a Assembleia das Crianças, dos piticos, assim. E eu achei a coisa mais bonitinha, porque eles estavam muito indignados que as bolas de futebol estavam sumindo. E é um problema. E eles foram ouvidos, eles falaram com os amigos, olha, a gente precisa cuidar melhor, né, de todo mundo. E teve um menino que falou assim pra mim, olha, tia, tinha 10, agora tem 7. Como que tem 7? Então, de fato, assim, são coisas que parecem pequenas, mas não são, porque, né, eles estão ali entendendo o senso de coletividade, de responsabilidade, que podem falar e ser ouvidos, né? Isso é muito importante. Pois é, e é na escola que a criança vai ter a possibilidade, porque na rua não haverá movimento social de audição, né, de escuta dessas crianças, né? E a escola é o espaço. Então, quando a criança aprende a participar, ela vai se tornar um jovem ou adulto envolvido com as questões, né, com as lutas sociais. Tem um exemplo também, posso trazer? Claro, por favor. Eu me lembro que eu era supervisora lá no NAED Norte e uma diretora contando, né, a gente falando da CPA, né, a Comissão Permanente de Avaliação que existe na rede municipal, e ela, na educação infantil, ela falou assim, já comecei a fazer a avaliação institucional lá porque eu faço assembleia com as crianças. E aí ela reunia as crianças opinavam pela cor da parede, pelas atividades que iam ser desenvolvidas, tudo de 3 a 6 anos. E aí uma criança terminou, quando fez 6 anos, completou 6 anos, foi para primeira série, né, de uma outra escola, primeiro ano.
E quando um dia ela encontra o pai dessa criança, né, num supermercado, ele fala, nossa, eu queria falar com você, né? A diretora fala assim, pois não. Ele falou assim, então, meu filho estava tão habituado, né, com o sistema de participação na escola, que na escola em que ele está não tem esse tipo de atividade. E aí um belo dia o diretor me chama, né, e pergunta, de onde veio o teu filho, né? Que prática havia na escola dele? Aí ele conta, ele estudava numa escola municipal aqui mesmo, né? Mas por quê? Porque um dia desse ele veio na diretoria e perguntou, quando que vocês vão perguntar para nós o que a gente acha da escola? Olha só. Uma criança de primeiro ano, né? Quer dizer, ele vem de uma realidade anterior que trabalhava o pensamento das crianças. E quando ele vai para uma outra realidade que não faz as questões, que não traz questões importantes, ele vai cobrar, né? Então, aí esse pai comenta com a diretora e ela veio me contar. Eu falei, é isso. Quando você aprende a participar, você cobra outras instâncias de participação. Olha o senso crítico aí, E a cobrança ensina, né? Exato. A cobrança com certeza ensinou, né? Esse diretor, Leandro, com certeza ficou com uma pulga atrás da orelha. Eu preciso pensar formas de participação das crianças, né? Já movimentou, né? Já surtiu efeito, né? Minha gente, como eu imaginava, o nosso papo já rendeu. E eu, só para encerrar, eu queria muito que vocês falassem, eu gosto que a gente compartilhe aqui nesse momento de finalizar, uma mensagem final que vocês quiserem, mas também que vocês trouxessem, assim, algo ou alguém que serve de inspiração para vocês nos seus trabalhos, nas suas carreiras. E por quê? Quer começar, Margarida? Pode ser. Eu só queria acrescentar que a escola pode muito. Ela pode fazer rodas de debate, ela pode fazer grupos de meninas e de meninos para discutir o bullying, para discutir a violência de gênero. A escola pode produzir eventos pensados pelos próprios crianças e jovens. Ela pode dar responsabilidades para as crianças. A limpeza da escola, o barulho na escola. Porque se eu cuido da minha sala, outra turma que entra, ela vai encontrar a minha sala limpa, a cadeira limpa. Então, são sensos de responsabilidades que começam lá na base, não é? E isso tudo pode ser construído com as crianças. Então, as regras da sala de aula, as regras da escola podem ser construídas com as crianças, podem e devem, né? E ensinar também, eu acho muito importante, as crianças e os adolescentes a assumirem seus erros, não é? A gente sabe que é cultural isso, que o erro na escola vem canetado, né, com a caneta vermelha, sem a responsabilização, né? Você leva uma prova para casa com os rabiscos em vermelho, enfim. Mas eu não quero dizer só disso, dos erros de grafia ou de falta de entendimento do conhecimento, do conteúdo. Eu quero dizer das relações sociais, né? Quando eu agrido o outro, quando eu sou agressiva ou quando eu não sou bacana com o outro nas minhas relações sociais. Então, a discussão sobre tudo isso entra, né, no caminho da discussão ética, moral. O quanto que a gente precisa trabalhar isso para que as crianças respeitem mais, né, valorizem a diversidade e estejam o tempo todo abertas, né, para aprender e para ensinar, porque a gente aprende muito com eles. E aí, eu acho que eu não poderia deixar, né, de dizer do meu grande inspirador, que é Paulo Freire, né? A minha base toda é sedimentada, né, na proposta pedagógica, social, humana, né, de Paulo Freire, que nada mais é do que o educador brasileiro, conhecido mundialmente, né, com toda a honra e glória que ele merece. E um grande orgulho. Mas é isso. E aí, Lilian, eu quero agradecer a você, agradecer a todas as pessoas, né, que nos acompanham, que é preciso pensar a cidadania, que é preciso nos responsabilizar pela nossa participação individual e coletiva. Muito obrigada, Lilian. Eu que agradeço, Margarida. E você, Leandro? Eu também agradeço o convite, Lilian, agradeço a oportunidade,
né? Gostaria de falar com os ouvintes também. A Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB Campinas está à disposição de todo mundo que estiver precisando de ajuda, principalmente os ouvintes adolescentes, o público adolescente, infantil também, né? Que sentirem qualquer necessidade, contem sempre com a Ordem dos Advogados do Brasil de Campinas, né? Agradeço a oportunidade e é isso. Quem te inspira? O quê? Eu sou inspirado por todos os meus ensinadores, né? Todos os meus ensinadores me trouxeram até aqui e me inspiram um pouco. Meu maior professor, que é a minha inspiração hoje, o Dr. Rui Mugiati, que é um juiz, hoje é desembargador no estado do Paraná, e foi meu professor de Estatuto da Criança e do Adolescente na faculdade. Muito bom. Margarida Montejano, Leandro Antunes, obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Obrigado. Obrigada, Lilian. Eu sou a Lilian de Souza. Na semana que vem a gente volta com outros convidados, com um novo tema. Espero que vocês tenham gostado, tenham ficado inspirados como nós estamos também. E você sabe, a gente conversa aqui no Vamos Conversar, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. Vejo você na semana que vem. Muito obrigado e até mais. Educa TV apresentou Vamos Conversar.